Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre faculdades. Vale a pena, não vale a pena? Quais os melhores cursos? Quais os piores cursos? Pensa comigo, imagina você fazendo faculdades, investindo dinheiro que às vezes você nem tem, às vezes pega empréstimo, considerando que no futuro, quando você vai ser empregado, você vai devolver. Colocando os seus melhores anos da sua vida, as melhores horas do dia, estudando alguma coisa, esperando uma oportunidade no futuro para um emprego, para ganhar salários, para um futuro sua e da sua família. Será que isso funciona ainda? Será que em 2023 ainda vale a pena estudar 4 ou 5 anos, pagar todo mês, para depois sair com uma diploma que muitas vezes não serve para muitas coisas? Será que é bom? Será que não? Nesse vídeo eu vou falar para vocês todos os lados para vocês abrir um pouquinho esses olhos. O pior é descobrir que cada ano que passa, o diploma, que seja claro da faculdade, além de, obviamente, não garantir emprego e cada vez menos oportunidade para emprego, vocês encontram uma realidade que os salários que são pagos para as pessoas que saem da faculdade cada vez menores. E qual é o motivo que isso está acontecendo? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Tem muitas mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade, na nossa vida, que muitas vezes eles aconteceram essas mudanças muitos anos atrás. Só que a gente tem muita dificuldade de assimilar, aceitar essas mudanças. E às vezes leva 2 gerações para entender que as coisas estão mudando. Se a gente fala da faculdade, olha uma coisa interessante. Nossos pais de todos nós, eles cresceram numa realidade que acesso à faculdade era restrito. Poucas pessoas tinham acesso realmente à educação superior. Então, as poucas pessoas que conseguiram, eram muitas vezes o filho do prefeito, pessoas mais importantes da cidade, banqueiros, tudo isso, eles tiveram acesso na faculdade, às vezes no Brasil, às vezes estudar lá fora. Então, quando eles tiveram a faculdade, quando eles se formaram, o mundo estava aos seus pés, porque tinha poucas pessoas assim, então o diploma era praticamente uma garantia de ser empregado um dia, de abrir portas. Só que as coisas mudaram. Se vocês veem um número simples, em 1999, não muito tempo atrás, estamos falando de 20 e poucos anos atrás, no Brasil tinha 2,38 milhões de estudantes. Se a gente vai olhar para 2021, esse número aumentou para 8,9 milhões. Estamos falando de 4 vezes mais pessoas concorrendo, mais pessoas estudando, saindo com diploma na mão. Será que tem os números dos empregos dos últimos 20 e poucos anos, eles quadruplicaram para caber todas essas pessoas que estão saindo com diploma? Não só uma coisa, vamos dar um exemplo mais específico. Vamos falar de curso de Direito, um dos cursos mais concorridos. Você sabe que o Brasil é o terceiro país que tem mais advogados do mundo. Se olha per capita no Brasil, per cabeça, é o número que tem mais. Nós temos cada 164 habitantes, nós temos um advogado. Não tem nenhum país do mundo que tem tantos advogados por pessoa como no Brasil. Agora, olha esse número agora que eu vou falar que vai explodir a cabeça de vocês. Nesse momento, está estudando no Brasil 853 mil estudantes de direitos. Quer dizer que nesse momento tem 853 mil que está trabalhando, está estudando para, nos próximos anos, se formar. E eles estão distribuindo em 1.172 cursos. Se a gente está falando só no ano passado, 105 mil novos bacharéis se formaram, novas pessoas que terminaram a faculdade, 105 mil por ano. Vocês acham que tem 105 mil novas vagas para advogados, 1.000 novas vagas nessa idade? A resposta, obviamente, é não. Então, pensa na tendência. A tendência é, teoricamente, só pior, porque o acesso à faculdade ele se torna mais fácil. Tem muitos planos, desde gratuito, de público, de financiamento, do governo, tudo isso. Então, tem cada vez mais pessoas que têm acesso à faculdade, que não tem nada de errado nisso. Perfeito, entendeu? As pessoas têm que estudar, têm que ter formação superior, obviamente, se é isso que eles desejam. Porém, o problema não é isso. O problema é as expectativas que as pessoas vão para a faculdade. E esse é a grande lance. E a expectativa veio de onde? Ela vem muitas vezes de nossos pais. Porque nossos pais, lembra que tinha acesso muito restrito às faculdades, eles lembram como era sofrido, como era difícil para eles, ou às vezes eles não conseguiam, e eles querem que os filhos conseguem. Então, para eles, o filho formado é o maior sucesso. Eles não pensam, e obviamente, consequentemente, também os formados não pensam que as faculdades
os tempos mudam, tem cada vez mais formados, quer dizer que você, se estudar em qualquer faculdade, qualquer profissão, pensando que é o diploma que você vai ser vai garantir seu futuro, isso é um grande engano. E o que acontece? Como nós temos cada vez mais formados, acontece o quê? Que os chefes das empresas pensam que os empregadores, eles podem escolher e ser cada vez mais exigente. O que isso quer dizer? Se antigamente para um emprego eles contratavam pessoas com segundo grau completo, agora não, agora eu quero formado. Mas espera aí, temos muitos formados pela mesma vaga, então não, eu não quero mais formado, eu quero pessoas com pós-graduação, pela mesma vaga que antigamente uma pessoa com segundo grau fez. Mas agora não, temos muitos pós-graduados, então não, agora eu quero MBA, para esse papel tem que ter MBA, que não tem nada a ver com a realidade, mas, de novo, como tem muita oferta, as empregadores exigem. E o que acontece? Você, que fez faculdade, fala, pô, nossa, sofrido para fazer os 4 anos, 5 anos de faculdade, agora eu percebi que isso não é suficiente, então na minha profissão eu preciso também fazer pós, e depois que você faz pós, você fala, não, tá faltando para mim. E isso nunca acaba. Então vira uma corrida de ratos, onde você é convencido que você precisa estudar cada vez mais para conseguir o que antigamente conseguiam com muito menos. Quem está aproveitando tudo isso é, obviamente, a faculdade. Simplesmente faculdade e todo o rede de ensino. Por quê? Porque eles vão inventar cursos cada vez mais complexos, tudo isso, e você vai fazer esse corrido do rato pensando que esse tipo de qualificação é que vai salvar você. E muitas vezes não acontece. E se vocês pensam numa lógica básica, nós temos cada vez mais formados e cada vez menos empregos. Então, naturalmente, o processo que pelas mesmas coisas se pagavam X, hoje eu posso pagar um pouco menos e cada vez menos. Por quê? Porque eu vou ter pessoas que vão aceitar sujeitar para esse trabalho. Eu vou dar para você um exemplo absurdo de uma profissão que é, por exemplo, de educação física, da oferta que tem no mercado. Eu fazia um tempo na academia, onde eu treino, eu fazia pilates. Muito legal. E a professora do pilates, a gente ficou bastante amigos e a gente estava conversando. E ela pediu que eu vou ajudar para ela um pouquinho nas finanças, tudo isso a gente conversou. Eu falei para ela, quanto você ganha para cada aula que você dá aqui de pilates? Pensa que ela já estudou anos e anos, fez especialização, curso, tudo isso. Falou, bem, eu tenho vergonha de falar. E o valor que ela ganha é absurdamente, ridiculamente baixo. Nem vou falar isso. Mas a pergunta é por quê? Por que ela é sujeita a fazer isso? Ela fala bem simples. Porque se eu não vou dar aula, vai ter outros 10 que estão dispostos a dar aula. Pessoas que se formam todo ano, estão despejando mais e mais e mais pessoas no mercado. Não tem lugar para todo mundo. Então, as academias fazem a festa. Eles têm muito mão de obra qualificada, extremamente barata. E isso que acontece. E isso acontece com muitos e muitos profissões. Bem, mas isso que você está falando é sobre todas as faculdades? Negativo. Primeira coisa, vamos entender. O conceito que você, diploma garante futuro, ou qualquer diploma é melhor, ela é fora do mercado já passou. O que precisa? Sim, faculdade pode ser uma coisa boa? Com certeza. Depende muito do quê? Depende da faculdade e depende da profissão que você escolhe. Isso é uma coisa que quando você é jovem ou pai de um jovem, você tem que sentar com seu filho, tem que sentar e ver realmente que faculdade ele vai escolher, se essa faculdade que ele vai estudar, ela é uma boa faculdade, se essa profissão que ele tem é profissão do presente e do futuro ou profissão do passado. Quanto se forma nessa profissão todo ano? Você tem que fazer essas perguntas e se realmente seu filho vai destacar nessa profissão. Porque se ele vai para a faculdade, como muitos, eu vejo na faculdade, muitas pessoas sentando, muitos jovens, e simplesmente vai lá para passar os próximos 4 ou 5 anos, para aproveitar, para balada, para ficar com os amigos. E simplesmente ele vai ser como diploma que não vai servir para nada. Simplesmente isso. Então, a pergunta é, por que ele está indo para a faculdade? Qual é o objetivo? Que diploma ele quer? Que carreira que ele está pretendendo conseguir dela? Qual é o salário? Quanto paga? Qual é os profissões? Qual é a especialização? Tudo isso tem que saber antes que escolhe a profissão e aí você vai poder definir se realmente vale a pena ou não. Eu vou mostrar para vocês alguns pesquisas que fizeram, quais os cursos que as pessoas mais arrependem de ter feitos e as pessoas que estão mais satisfeitas. Vamos lá, veja aqui comigo. Os profissões, primeira coisa, os profissões que são as pessoas mais empregados, sendo empregados, obviamente, medicina em primeiro lugar, engenharia de computação, segundo lugar, ciência de computação, farmácia, odontologia, fisioterapia, arquitetura urbanista, psicologia, publicidade e propaganda e contabilidade.
Os piores, quer dizer, as pessoas são menos empregadas na profissão deles, estão entre relações internacionais, gestão financeira, logística, engenharia de controle e automação, engenharia química, são várias profissões. Se a gente fala da satisfação, olha que interessante, satisfação. A satisfação, os piores, as pessoas que mais arrependem de fazer faculdade são quem fez faculdade de jornalismo, sociologia, artes, comunicação, educação, marketing, assistência médica, ciências políticas, biologia, e as pessoas que estão mais satisfeitos, claro para ver, pessoas que estudaram ciência da computação, criminologia, engenharia, enfermagem, área da saúde, administração de empresas, finanças. E olha que interessante aqui, você está vendo aqui que 82% dos formados em TI saem praticamente empregados e com bons salários. Então, o que isso quer dizer, bem? Quer dizer que depende da profissão que você vai fazer, depende da escolha, ela vai definir seu futuro. Então, importante entender, faculdades é importante fazer? Sim, mas não a qualquer preço, não a qualquer faculdade, não é qualquer profissão. Tem que escolher muito bem. Então, eu escolhi para vocês alguns pontos que eu acho que é extremamente importante quando você escolhe. E quando eu falo para você escolher faculdades, isso não quer dizer que quando você é jovem, pode ser que também com 40 anos, 50, de repente, você quer fazer uma nova carreira e às vezes você não pensa, você pensa naquilo profissão que você queria estudar 30 anos atrás ou 20 anos atrás e você vai lá e depois descobre que você só gastou dinheiro e tempo. Então, vamos lá. Primeira regra, escolhe por conta própria, não vai pelos outros. Mesmo pessoas que você ama, confia, tudo isso. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente estuda porque eu estudo medicina, porque meu pai é médico, eu estudo advogado porque meu pai é porque meu avô é advogado, tudo isso. E não tem problema nenhum, seria ótimo que toda a família é médica. Mas você quer ser médico, você gosta, ou você quer agradar os outros? Seria muito ruim você estudar uma faculdade cara, demorada, e depois ainda escolher uma profissão que muitas vezes não faz parte, não é isso que você quer. Então, estudam realmente e escolhem por conta própria. Segunda coisa que é importante, tem profissões que muitas vezes não precisa de faculdades, entendeu? Muitas vezes você é jovem, talentoso, você pode fazer, gente, hoje pode aprender qualquer coisa. Se antigamente precisava de faculdades, a gente está falando 20, 30, 40 anos atrás, realmente muito do conhecimento que existia, você precisava estudar na faculdade. Hoje, pela internet, você pode aprender qualquer coisa, e não é de nível baixo, ter acesso às informações do nível mais elevado na sua profissão, naquilo que você quer aprender. Então tem muitas profissões que você pode estudar sozinho, ter acesso a cursos que às vezes muito melhor do que você vai estudar na própria faculdade daquele assunto. Edições, marketing, muitas coisas, programações que você pode por conta própria. Agora, obviamente, que tem profissões que não tem jeito. Profissões, por exemplo, dentista, médico, advogado, que você tem que ter a diploma da faculdade, não tem outro formato. Terceira coisa, a faculdade também precisa ser aproveitada não somente para estudar, também para fazer networking, para conhecer outras pessoas. Muitas vezes você vai fazer grandes amigos na faculdade e muitas dessas pessoas pode ser que sejam sócios no futuro. Então, a faculdade serve para isso. Por isso que estudar, por exemplo, EAD, não serve muita coisa. Não serve porque, obviamente, o nível de estudo é muito mais baixo, a diploma vale muito menos e o network praticamente não existe. Então, por isso que, se você faz faculdade, que seja preferência presencial, ok? Outra coisa, uma observação interessante, faculdade também é válido para fazer só para estudar. Se você tem tempo e dinheiro livre, pode estudar sim, estudar qualquer profissão. Por exemplo, meu dentista é muito interessante. Ele é dentista, apaixonado, gosta de ser dentista. Ele fala que ele fez faculdade de direito. Eu falo, nossa, você fez faculdade de direito? Ele fez. Ele fala, bem, eu adorei e não arrependo por um segundo que eu fiz faculdade de direito. Mas, entende? Então, conhecimento sempre é válido. Quinta coisa, escolha uma boa faculdade, de preferência renomada na sua área. Não adianta escolher a faculdade mais barata ou que mais perto porque muitas vezes primeira coisa, os estudos não vai ser bons. O networking que vai ter lá, porque vai ter lá muitas pessoas que também eu perdi na vida, nunca investiram, vamos dizer, para entrar para uma boa faculdade, então o networking não vai valer. E também a diploma que você vai ser, não vai ser boa, então não vai ser muito aceitável. Então, se quer alguma coisa, você escolher uma profissão, você vai em cima disso, então faz o que tem que ser feito para passar boa vestibular, para boa faculdade, para realmente ser com diploma que vale a pena, ok? Sexta coisa, depois que você escolheu a faculdade, perfeito. Faz ela para valer. Seja o melhor estudante que você. Não seja estudante medíocre.
Você pode festejar, pode aproveitar a faculdade, mas seja bom estudante. É ridículo, eu acho, eu vejo isso. Estudante sentado na faculdade e esquenta a cabeça ou nem aparece nas aulas. Pô, por que você faz a faculdade? Entendeu? Então não faz. Melhor vai embora, economiza dinheiro, entendeu? Então se você já faz para valer. E a última coisa, não tenha pressa para escolher o que você vai estudar. Muitas vezes as pessoas ficam praticamente terminando o segundo ano, já vai atropelando, já vai entrar para a faculdade. Você não sabe muitas vezes, você está na dúvida. Não tem problema nenhum perder mais um pouquinho de tempo para pensar bem, para estudar, para correr atrás, para conversar. Veja lá, quem sabe você conversa com pessoas que são formados na área, trabalhando na área. Veja qual a procura que tem naquilo que você quer. Às vezes você vai descobrir, pô, nossa, eu adoraria estudar isso, mas não tenho o que fazer com isso, entendeu? Então, não tenha pressa, você vai ter a vida toda para estudar e trabalhar. Escolhe bem. Às vezes tem que esfriar um pouquinho a cabeça, mas quando você escolhe consciente, escolhe bem e vai atrás disso. E entenda, a faculdade é apenas uma etapa apenas para você se empregar ou ter sucesso, se é isso que você escolhe. Ela não garante para você nada, mas se você vai escolher bem, escolher a faculdade certa, escolher a profissão certa, obviamente seus passos são muito mais para frente do que aquele que vai escolher qualquer coisa e vai encontrar como uma realidade cada vez mais triste, onde tem cada vez mais concorrência, mais formados e que recebe cada vez menos. Espero que esse vídeo ajude para você, talvez, pensar um pouquinho melhor sobre os próximos passos e escreve aqui que faculdade você fez e se valeu a pena ou não, se está gostando ou não. Escreve aqui nos comentários. Então, até o próximo vídeo. Um beijo no coração.